O sermão de São Leonardo de Porto Maurício sobre o número dos eleitos. São Leonardo de Porto Maurício foi um dos grandes pregadores de missões populares. Seus 44 anos de ministério apostólico se passaram a percorrer incansavelmente a Itália. Em Roma mesmo, sobre Navona, São Leonardo pregou uma missão na qual o Papa Bento XIV assistiu. Sua pregação foi extremamente eficaz. Meus sermões são a base não de belas palavras, mas de belas verdades. Eu me servirei de palavras simples, familiares, para ser entendido dos mais rupestres e dos mais ignorantes, sem, no entanto, cansar os mais inteligentes. Seu infatigável companheiro, o Frei Jacques de Florência, aconselhou um dia de mudar seus temas de sermão, pois, dizia ele, fazendo sempre os mesmos sermões, não obtemos a mesma quantidade de fruto do que se nós variarmos. O santo lhe respondeu por esse argumento decisivo: fazei-o, e tu serás um pequeno doutor presunçoso que procura a glória do mundo, e não a de Deus. Assim raciocinam os santos. Com 2 ou 3 companheiros, a pé, sem sapatos, cajado na mão, São Leonardo, nos diz o padre Gemelli, percorria toda a Itália central, quase toda a Itália, do norte e o meio até Nápoles. Em todo lugar que ele parava, provocava um concurso extraordinário do povo. Desde os primeiros sermões, a igreja se achava muito pequena para a multidão que acorria. Basta citar que durante suas pregações em praças públicas, elas se enchiam de tal forma que haviam ouvintes até nos telhados. Uma vez terminado o sermão, os confessionários eram ocupados e o missionário, sem aparentar cansaço, confessava horas após horas, de dia e de noite, com a coragem do soldado que recusa abandonar o campo de batalha, até que ele tenha obtido uma completa vitória. Sem esquecer que após a batalha, falta-lhe ainda perseguir o inimigo. Contra o inferno, dizia ele, tenhais a espada na mão, estejam prontos a combater o inferno até vosso último suspiro. O Papa Bento XIV o chamou de o grande caçador do paraíso. Figura apostólica célebre e muito popular, São Leonardo é o patrono das missões populares. Qual é a razão desse patronado? É o fato de que ele cumpria perfeitamente aquilo que o Código de Direito Canônico, no cânon 1347, demanda. A pregação sacra deverá expor, antes de tudo, o que os fiéis devem crer e praticar para se salvarem. Os pregadores da palavra divina devem se abster de tratar dos afazeres profanos, dos sujeitos abstratos que ultrapassam a capacidade ordinária dos ouvintes. Eles devem exercer seu ministério evangélico não por razões persuasivas de uma eloquência humana, nem por parecer profano ou a sedução de uma vã e ambiciosa eloquência, mas mostrando-se em sua pregação pleno o Espírito e a virtude de Deus, não se pregando eles mesmos, mas o Cristo crucificado. Um dos mais célebres sermões de São Leonardo de Porto Maurício foi aquele do pequeno número dos eleitos. É a esse sermão que é atribuída a conversão de grandes pecadores. Nesse sermão, que foi submetido a exame canônico, como seus outros escritos, no curso do processo de canonização, ele passa em revista os diferentes estados de vida dos cristãos e conclui o pequeno número relativo daqueles que se salvam, sendo feito em comparação com a totalidade dos homens. O leitor meditará ele mesmo sobre esse texto notável e, fazendo talvez a abstração de algumas expressões que podem parecer pitorescas à mentalidade moderna, ele aprenderá a solidez da argumentação que a fez merecer a aprovação da Igreja. Aqui está então o sermão vibrante e comovedor do grande missionário. Sermão para terça-feira após o 4º domingo da Quaresma, sobre o número dos eleitos, extraído do livro Sermões de São Leonardo de Porto Maurício. Primeiro, isso que encheu de terror os maiores santos. Graças a Deus, o número de discípulos do Redentor não é tão pequeno, que de tal forma que a maldade dos escribas e dos fariseus venham triunfar. Embora eles se esforcem em caluniar o inocente
e de derrubar a multidão por seus pérfidos sofismas, desacreditando a doutrina e o caráter de nosso Senhor, achando manchas até no sol, muitos reconheceram nele o verdadeiro Messias, e sem receio das punições e nem das ameaças, abraçaram abertamente seu partido, malgrado as imposturas de seus inimigos. Todos aqueles que seguiram o Cristo, o seguiram até na sua glória? É aqui que, venerando esse profundo mistério, eu adoro em silêncio os abismos dos decretos divinos, antes que decidir com temeridade um tão grande ponto. É um grave tema, aquele de que devo tratar hoje. Ele fez tremer mesmo as colunas da igreja, encheu de terror os mais grandes santos e a população dos anacoretas dos desertos. Essa instrução, na qual se trata de decidir se o número dos cristãos que se salvam é maior ou menor que o número de cristãos que se perdem, vos inspirará, eu espero, um receio salutar dos julgamentos de Deus. Segundo, aquele que se perde por sua própria malícia. Meus irmãos, eu queria, por causa do amor que eu vos tenho, poder vos assegurar por prognóstico de uma felicidade eterna, dizendo a cada um de vós: o paraíso vos está assegurado. A maior grande parte dos cristãos se salvam, então vocês irão se salvar também. Mas como poderia eu vos dar essa doce segurança, se inimigos de vós mesmo, vós vos revoltais contra os decretos de Deus? Eu percebo em Deus um sincero desejo de vos salvar, mas eu vejo em vós uma inclinação decidida a se perderem. Que farei eu, pois, hoje, se eu falo claramente? Eu vos desagradarei, mas se eu não falar, eu desagradarei a Deus. Eu partirei então esse tema em 2 pontos. No primeiro, para vos aterrorizar, deixarei os teólogos e os padres da igreja decidirem a questão, e pronunciar que a maior parte dos cristãos adultos se danam, e adorando em silêncio esse terrível mistério, eu deixarei escondido o meu próprio sentimento. No segundo ponto, tentarei vingar contra os ímpios a bondade de Deus, provando-os que aqueles que se perdem por sua própria malícia, porque eles quiseram se condenar. Aqui estão, pois, 2 verdades muito importantes. Se a primeira vos assusta, não a tomeis de mim, como se eu quisesse estreitar o caminho do céu, pois eu quero ser neutro nessa questão. Tomeis disso-vos antes dos teólogos e dos padres da igreja, que por força de razões vos imprimirão essa verdade no coração. Se vocês estão corrigidos pela segunda, rendei graças a Deus, que não quer alguma coisa, a não ser que vós lhe deis inteiramente vossos corações. Enfim, se vós me forceis a dizer claramente o que eu penso, eu o farei para a vossa consolação. Terceiro, isso não é uma curiosidade, mas uma pregação. Isso não é uma vã curiosidade, mas uma pregação salutar, fazendo soar do alto do púlpito certas verdades que servem maravilhosamente para reprimir a insolência dos libertinos, as quais, falando sempre da misericórdia de Deus e da facilidade de se converter, vivem mergulhados em toda sorte de pecados e dormem com segurança no caminho da perdição. Para os desiludir e os acordar de seu torpor, examinemos hoje essa grande questão. O número de cristãos que se salvam é maior que aquele de cristãos que se perdem? Almas piedosas, retirai-vos. Este sermão não é para vós. Ele tem unicamente por objetivo reprimir o orgulho desses libertinos, que, matando em seus corações o santo temor de Deus, se ligam ao demônio, o qual, no sentimento de Eusébio, perde as almas tranquilizando-as. Para resolver essa dúvida, colocai de um lado os padres da igreja, tanto gregos como latinos, e de outro os teólogos mais sábios, os historiadores mais eruditos, e ponha no meio a Bíblia exposta ao olhar de todos. Escutai, pois, não o que vou dizer-vos, pois eu vos declarei que não queria tomar eu mesmo a palavra, nem decidir a questão, mas sim o que vos dirão esses grandes espíritos, que servem como de faróis na igreja de Deus, para esclarecer os outros, a fim de que eles não percam o caminho do céu.
Dessa forma, guiados pela tripla luz da fé, da autoridade e da razão, nós poderemos resolver seguramente essa grave questão. Observai bem que não se trata aqui de todo o gênero humano, nem de todos os católicos sem distinção, mas somente dos católicos adultos, que, tendo o livre-arbítrio, podem cooperar na grande obra de sua salvação. Consultemos em primeiro lugar os teólogos, no qual reconhecemos que examinaram as coisas de mais perto e não exageraram em seus ensinamentos. Escutemos dois sábios cardeais, Caetano e Belarmino. Eles ensinam que a maior parte dos cristãos adultos se perdem, e se eu tivesse o tempo de vos expor as razões sobre as quais eles se apoiam, vocês delas estariam convencendo a vós mesmos. Eu me contentarei em citar aqui Suarez, que depois de ter consultado todos os teólogos, depois de ter estudado atenciosamente a questão, escreveu essas palavras: o sentimento mais comum toma que no meio cristão há mais reprovados que predestinados. Se diante da autoridade dos teólogos vocês quiserem juntar aquela dos padres gregos e latinos, achareis em quase todos a mesma coisa. É o sentimento de São Teodoro, de São Basílio, de Santo Efrem, de São João Crisóstomo. Mais ainda, na exposição de Barônios, era uma opinião comum entre os padres gregos que essa verdade foi expressamente revelada a São Simão Estilita, e que era para assegurar o negócio de sua salvação que ele decidiu, logo após essa revelação, viver em pé durante 40 anos sobre uma coluna, exposta a todas as variações do tempo. Modelo para todos de penitência e de santidade. Consultai agora os padres latinos, e vos escutareis São Gregório Magno dizer-vos em termos claros: muitos vêm a obter a fé, mas poucos o reino celeste. São poucos os que se salvam. Diz Santo Anselmo, e Santo Agostinho fala ainda mais claramente. São, pois, poucos que se salvam, em comparação com aqueles que se perdem. O mais terrível, no entanto, é São Jerônimo, que no fim de sua vida, em presença de seus discípulos, pronunciou essa terrível sentença: de 100.000, no qual a vida foi sempre má, acharás neles um apenas que merece indulgência. Quarto, testemunhos da Santa Escritura. Mas por que procurar as opiniões dos padres e dos teólogos quando a Santa Escritura define tão claramente essa questão? Percorrei o Antigo e o Novo Testamento, e vós nele encontrareis uma multidão de figuras, de símbolos e de palavras que fazem destacar claramente essa verdade. São muito poucos os que se salvam. No tempo de Noé, todo o gênero humano foi submergido pelo dilúvio, e 8 pessoas apenas foram salvas na arca. No entanto, essa arca, diz São Pedro, era a figura da igreja. E essas 8 pessoas que se salvaram, retoma Santo Agostinho, significam que há muito poucos cristãos salvos, porque são muito poucos que renunciam sinceramente ao século, e que aqueles que não o renunciam, mais do que por palavras, não pertencem, portanto, ao mistério representado por essa arca. A Bíblia nos diz ainda que 2 hebreus somente, sobre 2 milhões, entraram na terra prometida depois da saída do Egito. 4 pessoas somente escaparam do incêndio de Sodoma e das outras vilas infames que pereceram com ela. Tudo isso significa que o número de reprovados, que devem ser jogados ao fogo como a palha, superam e muito o número de eleitos que o Pai Celeste deve recolher um dia, como um precioso trigo no seu celeiro. Eu não terminaria, portanto, se começasse a falar aqui todas as figuras pelas quais os livros santos confirmam essa verdade. Contentemo-nos de escutar o oráculo vivo da sabedoria encarnada. Que respondeu nosso Senhor aos curiosos do Evangelho que lhe perguntaram: Senhor, serão poucos que se salvarão? Guardou ele o silêncio? Respondeu ele hesitando? Dissimulou ele seu pensamento com receio de aterrorizar a multidão? Não. Interrogado por um só,
ele se endereçou a todos aqueles que estavam presentes. Você me pergunta, disse-lhes ele, se são poucos os que se salvam. Aqui está a minha resposta. Esforçai-vos em entrar pela porta estreita, pois muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. Quem fala aqui é o Filho de Deus, a verdade eterna, que diz mais claramente ainda em uma outra ocasião. Muitos são chamados, mas poucos são eleitos. Ele não diz, todos são chamados e entre todos os homens, poucos são eleitos. Mas diz, muitos são chamados, quer dizer, como explica São Gregório, que entre todos os homens, muitos são chamados à verdadeira fé, mas entre eles são poucos os que se salvam. Essas palavras, meus irmãos, são de nosso Senhor Jesus Cristo. São elas claras? Elas são verdadeiras. Diga-me agora se é possível de ter a fé em seu coração e não tremer.